Oi, gente, estamos de volta com a segunda parte do nosso conteúdo Direito Constitucional Intertemporal. Na primeira parte, no primeiro momento, identificamos quais são os dois efeitos primordiais do nascimento de uma nova Constituição. O que ocorre quando nasce um novo texto constitucional, dá-se início a um novo estado no ordenamento jurídico? Primeiro, ele rompe absolutamente, completamente com a Constituição pretérita. Então, no nosso exemplo atual, a Constituição de 88, quando ela foi promulgada, quando ela entrou em vigor, ela rompeu absolutamente, ela revogou absolutamente a Constituição de 1967/69. Então, essa Constituição, ela não pôde impor, ela não pode, diante da teoria geral do poder constituinte originário, impor limitações materiais, tampouco formais, à Constituição atual, que seria de 88. Então, ela é rompida, ela fica ali revogada, sem produzir efeito algum na égide da Constituição nova. Entendendo isso, nós precisamos compreender quais são os efeitos diante da legislação infraconstitucional. Então, eu sei que a Constituição passada, ela é absolutamente revogada. Ela não tem chance de permanência, de salvamento na égide da Constituição nova. Então, ela não vai produzir efeito algum. Então, todas as normas que nela continham são revogadas e ficam ali enterradinhas. Então, quando eu trato da legislação infraconstitucional, o que acontece com essa legislação? Ocorre o mesmo fenômeno, ela também é revogada, ela é absolutamente revogada, ela fica ali enterrada e eu teria que reescrever do zero novamente toda a legislação infraconstitucional? Não. Hans Kelsen teve uma ideia brilhante, criou o famoso processo legislativo simplificado, que é a recepção ou a revogação da legislação infraconstitucional. Então, qual é o requisito? Essa legislação, ela sendo compatível materialmente, ela tendo compatibilidade material com a nova Constituição, aqui no nosso exemplo, a de 1988, ela vai ser reaproveitada, ela vai ser reciclada aqui na égide da nova Constituição e vai produzir efeitos diante. Qual é o pressuposto máximo? Diante da continuidade das relações sociais. Então, para que eu mantenha o Estado funcionando normalmente, eu necessito dessa legislação infraconstitucional, que é muito importante, tanto quanto a Constituição. Só que o requisito diante da estrutura vertical do nosso ordenamento jurídico é que a Constituição esteja no topo e ela seja exatamente o fundamento de validade de toda a legislação, todos os atos normativos infraconstitucionais e até infralegais. Então, todos esses atos normativos devem estar compatíveis materialmente, formalmente com a Constituição que está em vigor no momento atual. Então, essa legislação que foi criada na égide das constituições passadas, elas podem vigorar na Constituição de 88? Podem, desde que tenham compatibilidade material. Professora, e a formal? Temos aqui um exemplo. Na Constituição de 1946, foi criado o Código Tributário Nacional atual, né? O CTN atual foi criado na égide dessa Constituição de 46. O CTN foi criado naquela época por forma, a forma dele, a formalidade, o corpo era uma lei ordinária. Porém, a Constituição de 67, ela exigiu que o CTN fosse criado por meio da forma de uma lei complementar. E aí, esse CTN pode ser reaproveitado, reciclado, recepcionado pela Constituição de 67? Pode, porque o requisito desse processo de recepção, desse processo legislativo simplificado, é tão somente a compatibilidade material. Quando eu falo de compatibilidade formal, ela não é uma exigência óbvia, clara, para a recepção. Então, ela era compatível materialmente? Era. Mas se não era formalmente, não tem problema. Porque quando eu recepciono, quando eu reciclo essa legislação que foi criada numa Constituição passada, eu transformo, eu vou convalidá-la na forma que a Constituição atual pede. Então, se a Constituição de 46 criou por meio de lei ordinária, a Constituição de 67, identificando que essa legislação era compatível materialmente, ela pegou a lei ordinária e transformou em lei complementar. Ela recepcionou por meio, pela forma de uma lei complementar. Então, não houve problema, prejuízo algum. Não seria razoável, não seria
necessário ela reescrever o CTN só porque ele foi criado por meio de uma lei ordinária. Então, ela pôde recepcionar por meio de lei complementar sem prejuízo algum. Compreenderam? Então, vamos dar continuidade para esse vídeo não ficar muito longo, para a gente tentar ser o mais objetivo possível e verticalizando na medida necessária. Bom, outra pergunta. A técnica da não recepção seria uma hipótese de inconstitucionalidade superveniente? Gente, existe no ordenamento jurídico essa expressão, inconstitucionalidade superveniente. Seria o caso de eu afirmar que essa legislação infraconstitucional pré-existente, que já foi criada na égide das constituições passadas, não fosse compatível materialmente. Então, eu não posso dizer que essa legislação ela é inconstitucional quando eu identifico que ela é incompatível materialmente. Isso não é correto. Seria eu utilizar da expressão inconstitucionalidade superveniente. O que é isso, professora? Vamos lá. Tentar aqui explicar rapidamente o que seria eu dizer que uma legislação é inconstitucional. Eu tenho a Constituição de 88. Nasceu hoje o pacote anticrime, um exemplo. Ou até a legislação que trata sobre as medidas de urgência sobre o combate ao coronavírus, ao Covid-19. Então, essa é uma legislação infraconstitucional. Essa lei, ela tendo um conteúdo contrário, uma base material contrária à Constituição de 88, ela tem que ser declarada o quê? Inconstitucional. Nós vamos bater o martelinho e chamá-la, você é inconstitucional. Você não pode vigorar na égide da Constituição de 88. Então, você vai ser declarada inconstitucional. Você vai ficar ali mortinha, enterrada. Isso é uma ofensa muito grave para uma lei infraconstitucional. Por quê? Porque quando ela é editada, quando ela nasce, ela é submetida a um processo legislativo, seja lá ele qual for, ela precisa, o primeiro requisito dela é estar compatível materialmente com a Constituição de 88. Então lá eu tenho o controle de constitucionalidade preventivo e esse que é o repressivo feito pela STF. Então o preventivo é feito pelo legislativo, que a princípio tem a competência primária de ditar atos normativos no ordenamento jurídico. Então, se ele deixa passar essa incompatibilidade material, o STF vem depois e declara que essa lei é inconstitucional. Então, quando eu entro com uma ADI, quando eu submeto essa legislação a um procedimento, a um processo de inconstitucionalidade, eu estou analisando se ela é compatível materialmente com a Constituição na qual ela foi criada. Então, se ela foi criada na égide de 88, ela tem que respeitar a de 88. Aí eu digo se ela é ou não é inconstitucional. Gente, estou aqui resumindo o que seria o controle de constitucionalidade para vocês, tá? Para vocês entenderem até aqui e depois, mais pra frente, iremos estudar o controle na sua abrangência necessária. Show! Então, ela é inconstitucional ou ela não é inconstitucional, mas o parâmetro é a Constituição na qual ela foi criada. Então, a partir de 88, toda a legislação que foi editada no Brasil infraconstitucional tem que respeitar a Constituição de 88. Então, se eu pego uma lei que foi criada na Constituição, na égide da Constituição de 67, eu tenho que dizer se ela é constitucional ou inconstitucional com base na Constituição de 67. E não fazer esse parâmetro na Constituição de 88. Tem que ser assim um parâmetro o quê? Vertical e não diagonal aqui, torto, certo? Então, o parâmetro é com base na Constituição da qual essa lei foi criada. Então, se eu pego uma legislação de 67, por exemplo, a lei dos crimes de imprensa. Então, essa lei foi criada na égide da Constituição de 67, né? Crimes da imprensa, etc., na época da ditadura militar. Essa legislação estava em vigor, certo? Ela era compatível materialmente com a Constituição de 67, que foi a Constituição da ditadura militar. Quando nasce a Constituição de 88, eu não posso fazer essa análise dessa lei dos crimes da imprensa com a Constituição de 88. Eu não posso dizer que ela é inconstitucional com base na Constituição de 88. Se ela não tem compatibilidade material, se elas não falam a mesma língua de conteúdo, eu vou dizer que essa legislação é o quê? Inconstitucional? Não. Isso seria inconstitucionalidade superveniente. Então, com base na Constituição nova, eu estou fazendo uma análise de constitucionalidade, um controle de constitucionalidade nessa lei, que é uma lei passada. Então, isso não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, isso é rechaçado.
Porque é uma ofensa muito grande dizer para essa lei que ela é inconstitucional. Se no momento que ela nasceu, ela não tinha como prever o que aconteceria em 88. Qual seria a base de conteúdo da Constituição de 88? Ela não tinha como prever isso. Ela devia respeito, o senhor dela era a Constituição de 67. Então, quando eu faço essa análise de compatibilidade ou incompatibilidade, eu não chamo ela de inconstitucional. Eu digo que ela vai ser o quê? Revogada. Que ela não foi compatível, que ela não foi recepcionada. Então, o certo é dizer, a lei de crimes que prevê os crimes de imprensa, ela foi revogada, ou seja, ela não foi recepcionada. Ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Eu não posso dizer que ela é inconstitucional com base na Constituição de 88, porque essa análise só pode ser feita com base na Constituição na qual ela foi editada. Ela era uma lei constitucional com base na Constituição de 67. Porém, trocamos de Constituição, houve a transição de ordenamento jurídico e ela vai ser o quê? Não recepcionada. Portanto, ela será revogada, ela ficará ali enterradinha, morta, juntinho com a Constituição de 1967. Espero que vocês tenham entendido. Continuaremos no próximo vídeo.